Fala galera, mais um pós-jogo aqui no canal. Um pouco aqui pra gente falar, né, um tempinho pra gente falar sobre a vitória do Vasco, que aconteceu agora há pouco, 1 a 0 sobre o Botafogo. Vitória importantíssima, né, para as pretensões do Vasco, né, vitória merecida, né, mesmo o time não tenha produzido tanto, né, ofensivamente, mas defensivamente foi bem seguro. O Léo Jardim acho que não fez nenhuma defesa, não teve nenhuma chance clara do Botafogo, tirando um chute do Vitor Sá, que o Michael ficou na frente. Mas o Vasco se portou bem defensivamente, né? Foi bem compacto. E agora vamos falar um pouco sobre o começo do jogo. O Vasco começou os primeiros minutos bem, marcando em cima, né? Tentando ocupar o campo do Botafogo. Mas depois, aos poucos, o Botafogo foi se soltando, né? A gente viu o Botafogo ocupando mais o campo defensivo do Vasco. Ele, principalmente pelo lado direito da defesa do Vasco, ali com o Paulo Henrique, né, o Peck. Então, assim, tava sempre vindo da direita para o centro, né, com muita liberdade no meio campo. Isso é uma coisa que não é de hoje, que o Vasco demora a acertar ali a marcação no meio. O Botafogo começou a assustar e o Vasco deu uma segurada, né, baixou as linhas. E aí até o gol, né? O Vasco estava difícil de jogar, estava meio complicado para jogar ali. E aí, numa bola apertada, o Michael vira rapidamente para o Paulo Henrique, só aos 28 do primeiro tempo, o Paulo Henrique antecipa, dribla e aí faz o gol. E aí o jogo muda completamente de figura, porque o Vasco se anima com o gol, respira fundo, né? Um gol do alívio ali. O Botafogo sente o gol, o Botafogo estava até bem no jogo, sente o gol, aí o Botafogo para de produzir no primeiro tempo, assim, tem dificuldade de criar. O Vasco consegue marcar melhor, compactar as linhas ali defensivas, e aí a gente vai para o intervalo com a vantagem. E aí no segundo tempo, achei que o Botafogo fosse dar um pouco mais de pressão, o Vasco ia baixar as linhas, né, contra-ataque e tal. O cenário que a gente sempre acostumou a ver o Vasco quando está à frente do placar. Mas curiosamente, o Botafogo ele piorou de produção, assim. O Botafogo estava lento, não tinha ideia de jogo. O Botafogo não conseguia ferir o Vasco. Rodava a bola para um lado, para o outro. O Vasco não dava espaço, cruzava a bola na área, o Vasco tirava. Excelente partida do Michael hoje. Muito bem, muito bem. Paulo Henrique também muito bem. Embora ele é um pouco afobado quando naquela condição de bola que ele vai e aí adianta, perde a bola, tem que se ligar nisso. Nem sempre vai ser assim, mas pô, espero que ele, né, não coloque mais Robson de lateral, nem Pumita, entendeu? E hoje ainda bem que ele conseguiu ficar até o final do jogo, porque certamente ia entrar o Puma ali, frio, enfim. Então assim, o Vasco conseguiu compactar as linhas no segundo tempo, assim, e aí aquela questão da gente não conseguir ter uma saída de bola para poder trabalhar um contra-ataque, ficar com a bola, a gente não conseguia ganhar essa bola, o Botafogo pegava, mas também não ameaçava. Entendeu? É aquele 1 a 0 morno, mas sempre perigoso, porque é 1 a 0, mas defensivamente o Vasco não sofreu. Não teve chute com perigo. O Botafogo tentava alguma coisa numa bola aérea, mas não assustava. O Vasco não deu muito espaço para os pontas, não deu espaço para o Tiquinho. O Eduardo basicamente não tocou na bola ali. Quem conduzia mais o Botafogo era o Tietê. E no segundo tempo o Vasco conseguiu anular o Botafogo. Entendeu? É claro que assim, é o que eu falo, a gente perdeu o Eric Marcos por lesão. E mal ou bem, ele é uma opção ali, né? Pra colocar, enfim. Pra recompor também, porque ele é um cara rápido. Não que eu acho que ele jogue bem ou faça toda a diferença. Mas ele se machucou e é mais um lesionado. Né? Então, assim, já são 3 para domingo. E o Alex Teixeira a gente vê porque ele não é titular, porque ele não consegue produzir ali naquela função, também na função de recomposição. Ele também deixa um pouco, ele tem que sempre entrar no segundo tempo, faltando 20 minutos, por aí. Para começar com ele é difícil. Só que assim, aí a gente pensa, caramba, quem ele vai colocar
no domingo, porque não vai ter o Marlon ainda, não vai ter o Rossi. Acho que não vai ter, né? Mas se tiver também não vai estar 100%. E o Eric Marques se machucou. Aí você tem ele, você tem o Serginho para colocar ali. Enfim, e hoje o Payet não entrou. E realmente não era jogo pro Payet. Né? Eu até achei que ele fosse tentar colocar o Payet, como ele sempre faz, mas hoje não entrou. E ainda bem que não entrou, porque é outra rotação. E o Ramon Dias já tá notando isso, né? Tá vendo que tá difícil você contar com ele para produzir, para ele se empenhar, porque assim, não é só questão física, não é só idade, ele pode se doar mais, em alguns momentos ele é displicente, ele perde a bola e não volta, não volta para marcar, ele volta andando, trotando. Isso incomoda um pouco até quem está no dia a dia ali. Então, assim, hoje a gente também pecou um pouco na questão do erro de passe. Contra-ataque é muito complicado, o Vasco encaixar um contra-ataque é muito complicado, mas realmente falta jogadores. Hoje a gente sofre com isso, faltam jogadores para poder completar essa jogada. Hoje a gente não tinha mais uma vez o Marlon Gomes, a gente não tinha mais uma vez o Rossi, o Eric Marques se machucou, e assim, a gente não tem um substituto para o Verratti. O Verratti hoje ele não foi tão bem, né? Ele não perdia algumas bolas para os zagueiros, e ele é um cara lento, ele é um cara pesado. Então, assim, hoje se a gente tivesse um centroavante ali no banco, né? Porque o Sebastião também para mim não dá. Por exemplo, eu acho que o Ryan, assim que tiver à disposição, eu acho que ele pode voltar a treinar com uma equipe profissional, porque eu prefiro que ele entre do que o Sebastião. É uma opção, porque o Verratti, tipo, ele é lento e ele não estava bem hoje. Então, assim, quando o Vasco recuperava a bola, era sempre, pô, o Praxedes olhava pro lado para dar pro Peck, o Peck, o Paulo Henrique, o Alex Teixeira, para ele, reto, não tem como ele ganhar na corrida, entendeu? E o Ryan tem mais essa característica, né, de ter um cara que passa da larga, embora tenha altura, ele também tem força física, ele é um cara que tem uma certa velocidade, e seria uma boa ali colocar ele, né, dar um gás. O Verratti estava cansado já no final do jogo, até para recompor também acho interessante. Então acho que há de se pensar de voltar com o Ryan para o profissional, que eu acho uma opção válida. Enfim, eu acho que hoje foi uma partida muito boa do Maicon, bastante seguro, né? Bola aérea, passe, desarme. Zé Gabriel também acho que foi bem. Acho que o Paulinho hoje não foi legal. Acho que o Paulinho muitas vezes ele demora a chegar na marcação, ele tem muita vontade, mas falta ele situar numa parte de campo, ao invés de ficar correndo assim sempre. Ele sempre chega atrasado e faz falta, às vezes exagera e toma cartão. Hoje ainda bem que não tomou, mas ele precisa se ligar nisso. O Praxedes sempre cadenciando o jogo, enfim. É o Vasco no coletivo, entende? Então hoje a gente não teve tantos cruzamentos pro Verratti, né? Pra área, como é de costume. Mas muito por quê? Porque o Léo não estava em campo. O Léo, ele tem. Quando você bota um zagueiro canhoto do lado esquerdo, isso ajuda na saída de bola. Porque o cara domina para a esquerda. O Medel é destro, ele domina para o centro. Então essa opção aqui vai ficar marcada. O Piton não podia ir lá para frente pro Léo fazer isso aqui, como ele sempre faz. O Piton vai e o Léo avança e dá o passe para ele, para chegar mais no fundo. Com o Medel ali, essa jogada não dava tanto, porque o Medel tinha que virar o corpo, ele dominar com a direita, então ele sempre ia para o meio. E o Piton tinha que recuar para dar opção. Então essa jogada que o Vasco tem feito com o Léo titular, ela não está saindo tanto. Mas eu acho que o lado do Peck com o Paulo Henrique era o lado que o Vasco estava melhor. Estava dando mais espaço. Então acho que o Vasco poderia ter apostado mais ali. Mas enfim, eu acho que a vitória foi merecida porque o time atacou, fez o gol e soube se defender. Quando eu digo soube se defender, não é saber sofrer. É você compactar o time, vontade, porque essa final vai ser vontade, vai ter estratégia, vai ter técnica, mas a vontade, a transpiração vai ser muito maior que a inspiração. Porque vai ser assim, não tem jeito. Nesse momento do campeonato vai ser assim. Então, a gente estava com mais vontade que o Botafogo, a gente estava melhor posicionado que o Botafogo.
embora poderíamos ter aproveitado mais o espaço, o Botafogo botou o Diego Costa, botou o Tiquinho, tirou um zagueiro, improvisou o volante, ficou só o Tietê com o Eduardo ali. O Botafogo gerou espaço sim, para a gente poder aproveitar, e o Vasco não soube aproveitar, não acelerou o jogo. Então falta, né, esse último passe. Teve algumas bolas com o Berrete do lado direito, uma com o Alex Teixeira aqui, mas falta decidir, né, como foi contra o Cuiabá, já no final, mas fez o segundo gol. Então hoje faltou, eu acho que só isso, assim, faltou você ter opções mais rápidas de contra-ataque. É importante. E domingo a gente joga contra o América Mineiro agora. É muito importante, é um jogo chave para o Vasco. Eu acho que é muito importante porque é um jogo, é aquele jogo assim, chato. Mas o América Mineiro, cara, é um jogo chato. O América Mineiro é um visitante chato. Ele tem mais treino, faz gol, o Benítez, chato pra caramba, Felipe Azevedo. É um time que tá sempre marcando. Eles fazem gol fora, eles fazem gol dentro de casa, eles só não seguram o resultado. Mas é um time que vem de cara a derrota, é um time muito chato se você jogar contra. No primeiro turno a gente sofreu. Primeiro turno não, na partida lá em Minas a gente sofreu. Então assim, tem que entrar ligado o tempo inteiro. Não pode entrar de salto alto, tem que entrar ligado. Tá? Então a gente vai ter uma semana aí para descansar, para treinar, para recuperar o jogador. E domingo entrar com tudo. Eu acho que agora tá 37, saiu da zona, o Cruzeiro está com um jogo a menos. Contra o Fortaleza, vamos secar o Cruzeiro. O Santos agora está jogando com o Cuiabá, estava no intervalo 0-0, né? Vamos ver se o Cuiabá faz um gol aí. Enfim, então acho que o Vasco hoje fez um jogo muito bem, seguro, né? Marcando bem. Então falta caprichar em alguns pontos que eu sempre venho falando nos vídeos, que é o ponto de acelerar a jogada, acertar o passe, porque isso custa caro às vezes. Então é importante sempre você manter o nível, manter a competitividade. Eu acho que se acertar a marcação, essa pressão, quando joga 4-1, 4-1, essa pressão desses quatro aqui, ela tem que ser bem feita para não sobrecarregar o Zé Gabriel. E no primeiro tempo, até o gol do Vasco, o Vasco estava dando espaço pro Botafogo ali. Então isso aí tem que ser visto, tem que ser bem posicionado. Tá bom? Pessoal, um abraço, compartilhem o canal, se inscrevam, curtam aí os conteúdos. Valeu!